Jean-Baptiste de Lamarck nasceu em 1º de agosto de 1744, em Bazentin, na região de Picárdia, França. Ele era o caçula de 11 filhos de uma família nobre, mas empobrecida. Seu pai, que desejava que ele seguisse a carreira eclesiástica, enviou-o para um colégio jesuíta, mas a morte do pai, em 1760, fez com que Lamarck abandonasse os estudos religiosos. Com apenas 17 anos, Lamarck ingressou no exército francês e participou da Guerra dos 7 Anos. Em uma batalha, ele mostrou bravura e liderança, que lhe rendeu uma promoção a oficial. No entanto, uma lesão no pescoço o obrigou a deixar a carreira militar. Após sair do exército, Lamarck decidiu estudar medicina e ciências naturais em Paris. Ele trabalhou brevemente como assistente de um médico, mas logo voltou sua atenção para a botânica. Em 1768, publicou sua primeira obra importante, Flore Française, um guia detalhado das plantas francesas. Esse trabalho chamou a atenção de Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon, um influente naturalista que se tornou um mentor para Lamarck. Em 1793, durante a Revolução Francesa, Lamarck foi nomeado professor de História dos Invertebrados, do recém-fundado Museu Nacional de História Natural de Paris. Essa posição, ele fez contribuições significativas para a biologia, especialmente no campo da taxonomia. Ele foi o primeiro a usar os termos invertebrados e biologia como os conhecemos hoje. Lamarck continuou a trabalhar intensamente até o final de sua vida, publicando numerosos trabalhos sobre botânica, zoologia e paleontologia. Apesar de suas muitas contribuições, ele enfrentou críticas e resistências de seus colegas, especialmente por suas ideias evolutivas, que só seriam mais amplamente reconhecidas após a sua morte. Ele teve uma vida pessoal tumultuada, casando-se 3 vezes e tendo 8 filhos, muitos dos quais morreram ainda jovens. Nos últimos anos de vida, Lamarck sofreu de problemas de visão, eventualmente ficando completamente cego. Ele morreu em 18 de dezembro de 1829, em relativa obscuridade e pobreza. Foi enterrado em uma cova comum do cemitério de Montparnasse, em Paris. Embora as ideias de Lamarck sobre a evolução tenham sido superadas pela teoria da seleção natural de Darwin, seu trabalho pioneiro em várias áreas da biologia e sua coragem em desafiar as visões estabelecidas do seu tempo deixaram um legado duradouro na ciência. Sua dedicação e paixão pela ciência são lembradas como inspirações para os futuros naturalistas e biólogos. Lamarck queria explicar como as espécies conseguem se adaptar nos ambientes que estão inseridas. Como o tamanduá consegue ficar com o bico que lhe permite que ele se alimente de formigas dentro do formigueiro. Partindo dessa premissa, ele criou 2 leis: uso e desuso e lei dos caracteres adquiridos. Segundo esta lei, os seres vivos sentem necessidade de se adaptarem a novas condições ambientais, o que se traduz no uso ou desuso contínuo de determinados órgãos. Se um órgão é muito utilizado, desenvolve-se, mas se, pelo contrário, o órgão não é muito utilizado, acaba por atrofiar. Esse princípio afirma que partes do corpo que são usadas com frequência tornam-se mais fortes e desenvolvidas, enquanto aquelas que são pouco utilizadas vão atrofiando-se. Um exemplo detalhado dessa teoria pode ser observado nas girafas. Lamarck propôs que as girafas teriam desenvolvido seus pescoços longos ao longo das gerações devido ao esforço constante de alcançar folhas em árvores altas. Segundo a teoria do uso e desuso, o esforço contínuo para esticar o pescoço teria levado ao seu alongamento progressivo ao longo do tempo, e essa característica seria então transmitida para as gerações seguintes. Bom, seu erro foi supor que essas eram as leis que explicavam a transformação em todos os organismos, desde os primórdios da vida na Terra, e que sua ação era imediata e de uma geração a outra. Atualmente sabemos que as características adquiridas durante nossa vida não podem ser passadas aos nossos descendentes, uma vez que apenas mudanças ao nível genético podem ser transmitidas. Além disso, sabemos que essas mudanças não podem ser ocasionadas por acaso do uso e desuso. Transmissão dos caracteres adquiridos. Essa teoria proposta por Lamarck sugere que as características adquiridas durante a vida de um organismo podem ser transmitidas aos seus descendentes. Por exemplo, se o indivíduo desenvolve músculos fortes por meio do uso frequente, essa característica seria passada para sua prole. No entanto, essa ideia foi refutada pela ciência moderna
no que enfatiza a importância das mudanças genéticas e da seleção natural na evolução das espécies. Em resumo, a transmissão dos caracteres adquiridos não é um mecanismo válido para explicar a evolução. Em vez disso, a teoria da evolução de Charles Darwin, baseada em mudanças genéticas aleatórias e seleção natural, é amplamente aceita. Um exemplo clássico dessa ideia é a proposta de que o uso frequente de determinados órgãos levaria ao seu desenvolvimento e fortalecimento, e essas características seriam herdadas pelos descendentes. Por outro lado, o desuso de certas estruturas resultaria em sua diminuição ou desaparecimento ao longo das gerações. No entanto, é importante ressaltar que essa ideia foi refutada pela genética moderna, que demonstrou que as características adquiridas durante a vida de um organismo não são transmitidas geneticamente para o pólen de uma maneira que proposta por Lamarck. Em vez disso, a transmissão de características hereditárias é regida pelos mecanismos genéticos como uma herança dos pais para os filhos. As ideias de Lamarck e Darwin sobre a evolução das espécies apresentam diferenças fundamentais que refletem as diferentes abordagens que esses dois cientistas adotaram para a transmissão de características hereditárias e a origem das espécies. Charles Darwin é conhecido pela sua teoria da evolução, através da seleção natural. Lamarck é conhecido por suas ideias, uso e desuso e transmissão dos caracteres adquiridos. Em resumo, enquanto as ideias de Lamarck foram importantes no desenvolvimento do pensamento evolutivo, as contribuições de Darwin foram mais abrangentes, consistentes com a evidência disponível e influenciaram profundamente a compreensão moderna da evolução das espécies. As ideias de Lamarck não são aceitas atualmente, em comparação com as de Darwin, porém, as ideias propostas por ele contribuíram significativamente nos estudos sobre a evolução.